Hoje, em Memórias Ilustrada, vamos contar tudo o que vocês precisam saber sobre um dos epicentros do conflito palestino-israelense. Estamos falando de um pequeno território murado que nos últimos anos se tornou uma prisão de cimento onde a crise social é avassaladora. Entre Israel e a Península do Sinai está a faixa de Gaza, um dos lugares mais densamente povoados do mundo e provavelmente um dos lugares onde você não gostaria de viver no momento. Neste vídeo, falaremos sobre a atualidade em Gaza, como é a vida lá, como é abastecida, se há alguém que dispute o poder com o Hamas. Mas antes de tudo, faremos um resumo super rápido da história de Gaza para refrescar a memória. Como muitos de vocês sabem, a faixa de Gaza é um dos dois territórios nos quais a Palestina está dividida atualmente e é governada pelo grupo jihadista Hamas desde o ano de 2007. No entanto, a ocupação de Gaza vem de longa data. Após a partição do território aprovada pela ONU em 1947 e a subsequente independência de Israel, a situação complicou-se com a Guerra Árabe-Israelense de 1948. O território foi ocupado pelo Egito da Liga Árabe e proclamado como governo de todos os palestinos. Mais tarde, foi novamente ocupado pelas tropas israelenses durante a crise de Suez em 1956. E outra vez, Gaza voltaria às mãos egípcias. Não seria até a Guerra dos 6 Dias quando se terminaria esse ping-pong. E Israel finalmente assumiria o controle definitivo de Gaza. Após os acordos de Oslo, em 1993, e a criação da Autoridade Nacional Palestina, presidida pela OLP, liderada pelo Fatah, os palestinos finalmente teriam a oportunidade de autogovernar. E as tropas israelenses se retiraram parcialmente de Gaza, embora tenham retornado durante a Segunda Intifada em 2000. Em 2005, as tropas de Israel se retiraram unilateralmente, marcando o início da rivalidade entre o grupo Hamas e o Fatah, partido fundado por Yasser Arafat, que atingiu seu ponto mais crítico após as eleições parlamentares de 2007. Foi formado um governo de coalizão entre Fatah e Hamas, que foi boicotado por Israel e pelo Ocidente. Assim começou uma guerra pelo controle de Gaza, entre as duas facções, na qual Hamas expulsou à força a OLP, liderada pelo Fatah. Como vocês sabem, são facções muito distintas. Enquanto o Hamas tem um forte caráter islamista centrado na jihad e é considerado um grupo terrorista em vários países, o Fatah, partido líder da OLP, segue uma política de caráter secular. Essa inimizade também condicionou a vida dos habitantes de Gaza. Caso Israel já não fosse suficiente para agravar as condições de vida dos palestinos neste território em particular. No entanto, é importante mencionar que alguns dos possíveis sucessores do Hamas, se este caísse, poderiam ser ainda mais extremistas do que eles, muitos outros não. Vamos descobrir quem são os grupos de poder que disputam o controle da faixa. Em primeiro lugar, temos os partidos que não fazem parte da OLP. A Jihad Islâmica Palestina é uma dessas facções terríveis, das quais falamos como jihadistas que são, buscam destruir o Estado de Israel e promovem a substituição deste por um Estado islâmico sunita. Paradoxalmente, recebem financiamento do Irã. No entanto, a Jihad Islâmica tem um modus operandi totalmente diferente do Hamas. Em primeiro lugar, priorizam a atividade militar de suas brigadas, as brigadas Al-Quds, e não têm ambição de alcançar o poder de forma política, algo que o Hamas faz. Além disso, seus efetivos são muito menores e seu caráter é ainda mais beligerante. Sua relação com o Hamas é uma constante disputa, pois, embora às vezes se aliem perseguindo objetivos comuns, em outras ocasiões, a Jihad age por conta própria, usando isso para minar o prestígio do Hamas ou responsabilizá-lo por ataques que eles mesmos cometeram. A Jihad Islâmica também angaria um apoio popular significativo, especialmente em Gaza, aproveitando o desgaste político sofrido pelo Hamas por estar no poder. Além disso, há também os PRCs, ou Comitês de Resistência Popular, uma facção de natureza jihadista que constitui o terceiro grupo armado mais significativo em Gaza. Eles têm se aliado firmemente ao Hamas em várias ocasiões, fornecendo ocasionalmente pessoal para reforçar as forças policiais de Gaza, entre outros muitos ataques.
Este grupo admitiu ser responsável pelo assassinato do primo de Arafat, que era o líder dos serviços de segurança palestinos. No entanto, também existem partidos que defendem a resistência pacífica e a democracia, como é o caso da Al-Mubadara, que se descreve como um movimento não violento de resistência à ocupação, buscando a paz com Israel e a acolhida de refugiados. Por outro lado, temos a OLP, que representa nada mais, nada menos que 11 facções distintas, sendo o Fatah a mais importante. Apesar do poder reduzido da OLP em Gaza com o governo do Hamas, isso não significa que ela não possa disputar o poder com o partido jihadista em algum momento. Um exemplo dos grupos que compõem a OLP e que está presente em Gaza é o Frente Popular para a Libertação da Palestina, o FPLP, que por sua vez é a principal oposição ao Fatah dentro da OLP. Este partido de orientação socialista considera que tanto os governos do Hamas quanto o de Fatah na Cisjordânia não são verdadeiramente legítimos se opuserem aos acordos de Oslo. As brigadas de Abu Ali Mustafa, seu braço armado, são particularmente ativas em Gaza e se aliaram em várias ocasiões ao Hamas e até mesmo à Jihad Islâmica. Por sinal, o FPLP é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela Europa. Da FPLP, houve várias dissidências ao longo da história, como as de orientação marxista-leninista. Destaca-se o Partido Democrático para a Libertação da Palestina, que é financiado pelo governo sírio. Da última dissidência, surgiu a FIDA, ou União Democrática Palestina, com uma abordagem muito mais democrática e que busca a reconciliação entre palestinos e israelenses. Apenas demos uma breve pincelada da diversidade, mas há muitos mais partidos. E agora, com toda essa agitação acontecendo, vocês provavelmente estão se perguntando: o que Israel está fazendo nessa confusão toda? Como vocês já sabem, Gaza está bloqueada desde 2007 por Israel e pelo Egito por mar, terra e ar. Apesar de Israel, em 2005, ter declarado a retirada de todas as suas forças da faixa, o bloqueio em vigor ainda é significativo. Entre 1,5 milhão e 2 milhões de vidas humanas estão efetivamente controladas por Israel. Quando digo controladas, estou me referindo ao controle das fronteiras e dos postos fronteiriços, da água potável, da eletricidade, das redes de comunicação, do espaço aéreo e até mesmo do controle marítimo. Sem mencionar as sanções econômicas impostas. Para que tenham uma ideia, Israel fornecia quase todo o diesel que Gaza precisava, um recurso estratégico para a faixa, já que sua única usina de energia funcionava com diesel, que também é necessário para operar a extensa rede de geradores dos habitantes de Gaza. Desde a ascensão do Hamas ao poder, Israel tem utilizado cortes de energia como uma medida de punição contra os grupos jihadistas, deixando a população civil em condições de vida precárias. Isso, além de ser proibido pelo direito internacional humanitário e passível de ser classificado como crime de guerra, foi condenado pelo próprio Supremo Tribunal de Israel e por praticamente qualquer defensor dos direitos humanos. Como muitos sabem, essa política de cortes de energia foi intensificada por Israel após os ataques do Hamas em território israelense. Além da energia, os efeitos econômicos do bloqueio de Israel são dramáticos. As restrições às importações e exportações tornaram Gaza um ator incompatível para competir nos mercados internacionais. A falta de uma base industrial aumentou o desemprego para mais de 50%. As terras agrícolas são inacessíveis e a entrada e saída de alimentos pela população palestina são tarefas quase impossíveis. A indústria pesqueira está sufocada e os pescadores precisam realizar manobras arriscadas ao longo da costa para poder pescar. Os serviços de saúde carecem do equipamento médico necessário e os aquíferos estão contaminados, negando a muitos a possibilidade de consumir água potável. Além disso, o crescimento demográfico é muito maior do que a disponibilidade de recursos, o que aumenta a pobreza e dificulta o acesso livre às escolas, sem mencionar o acesso à moradia. A falta de serviços básicos limita a reparação de edifícios e a construção de novas residências. Em resumo, o controle total sobre a população é abrangente em um bloqueio, que tem como objetivo manter a economia de Gaza à beira do colapso. Quero que vejam um mapa de Gaza para terem uma ideia de como é por lá. A fronteira é coberta por um enorme muro de cimento reforçado com torres de vigilância, com apenas 6 pontos de acesso. 3 deles estão fechados há muito tempo, e os restantes, antes do ataque do Hamas, não eram abertos todos os dias. Apenas Rafah, ao sul, faz fronteira com o Egito. Após o muro, vocês têm essa área marcada em vermelho, que é uma área restrita, a qual nenhum veículo tem permissão de acesso, e apenas agricultores podem entrar de forma excepcional.
Além disso, há também 100 metros de terra de ninguém. Como podem ver, Gaza está dividida em 5 governadorias: Gaza do Norte, Gaza Central, Jan Yunis e Rafah, de norte a sul. Em todas elas, existem grandes campos de refugiados. A falta de hospitais é evidente. E, de fato, o maior hospital de todos é uma das sedes do Hamas. Este é o aeroporto que está inoperante há 10 anos. E esta é a única usina elétrica da qual já falamos e que, até o momento, não recebe suprimentos. Todas as governadorias têm acesso ao mar, mas este está limitado. Na verdade, essa linha vermelha representa o limite da zona de pesca. Assim, entre a espada e a parede, literalmente, vive a população de Gaza em um bloqueio absolutamente desumano. Nesse bloqueio, a população está fervendo em uma panela de pressão de extremismos de várias cores. Por isso, e embora seja difícil imaginar, nesta panela podem surgir coisas ainda piores do que nunca. E aqui termina o vídeo de hoje. Desde já agradeço por ter assistido até aqui. E se você gostou, curta, comente e compartilhe esse conteúdo para ajudar nossa comunidade a crescer, pois o sucesso desse canal só depende de você.